Ainda na área internacional, sem surpresas, Donald Trump ganhou mais uma primária republicana nos Estados Unidos neste sábado e desta vez a vitória veio na Carolina do Sul. Agora, esse é assunto para o nosso editor internacional, Fabrício Naitsky. Fabrício, só a justiça pode tirar, então, o Donald Trump dessa disputa. Ao que tudo indica, ele vai vencendo primária atrás de primária. Tem o detalhe que ela foi governadora lá, é uma opositora, então sai enfraquecida, evidentemente. Bom dia, Fabrício. Certamente, Matos. Bom dia para você, para a Paula, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Mais uma vitória de Donald Trump, para não deixar dúvidas de que ele é o principal candidato do Partido Republicano, pré-candidato do Partido Republicano. Foram 4 prévias disputadas até agora, Matos, e 4 vitórias de Trump. A gente lembra, começou em Iowa, depois foi New Hampshire, depois Nevada e agora Carolina do Sul, onde você bem destacou, Nikki Haley foi governadora, uma governadora bastante popular, inclusive, no estado, mas isso não foi o suficiente para impedir a derrota dela no último sábado, com cerca ali de 60% dos votos nessa primária para Donald Trump e outros 40% para Nikki Haley, que também é ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Ela ainda se mantém ali tentando se apresentar como a única alternativa dentro do partido e no cenário geral das eleições a Donald Trump e também a Joe Biden, dois políticos que, principalmente Trump, apesar de uma forte rejeição e também um forte apoio popular, tem ali um certo dificuldade de convencer toda a população americana, criar uma união entre os americanos, e ela tenta se apresentar então como essa alternativa. Bom, Trump ganhou de novo, só a justiça parece poder tirar Trump dessa disputa lá em novembro, muito provavelmente, claro, contra Joe Biden, algo que também parece um pouco improvável nesse momento, já que a Suprema Corte deve liberar a participação de Trump nas eleições. Essa é a expectativa da defesa, de todos os analistas neste momento. E aí o discurso dele de vitória ontem foi um discurso relativamente conciliador. Ele elogiou o Partido Republicano, disse que nunca viu o Partido Republicano tão unido quanto neste momento. Algo um pouco diferente das últimas vitórias dele, onde ele chegou a criticar, inclusive, Nikki Haley, pediu para ela desistir da corrida, da pré-campanha, algo que ela não fez até agora, e também falou o seguinte, que em novembro ele já está pensando na revanche contra Joe Biden, aquela revanche de 2020. Ele disse que em novembro a população americana, os eleitores, vão olhar no olho do atual presidente democrata e dizer para ele, você está demitido. Essa frase, Matos, é para lembrar, claro, a participação de Donald Trump quando ele era apresentador de TV, que ele apresentava um programa parecido com aquele O Aprendiz aqui no Brasil, e ele falava, você está demitido. Então, ele disse que a população americana vai fazer a mesma coisa com Joe Biden lá em novembro. Bom, a Nikki Haley também se manifestou, claro, agradeceu o apoio. Ela tinha colocado uma grande expectativa para essas primárias em New Hampshire, já que, como você destacou, ela foi governadora por lá. É um estado visto como relativamente mais progressista, ou seja, onde ela poderia ter ali um diálogo maior com o eleitorado, mais que Donald Trump, e não conseguiu o resultado esperado. Era grande expectativa realmente que ela conseguisse uma vitória ali capaz de tentar alavancar a campanha dela, que já está ali quase moribunda, vamos dizer assim, cambaleando nas cordas e que deve ser encerrada a qualquer momento. Mas Nikki Haley afirmou o seguinte, sou uma mulher de palavra e vou permanecer na minha pré-campanha pelo menos até 5 de março. O que tem em 5 de março? É a super terça, quando 16 estados ao redor dos Estados Unidos vão ter as primárias, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. No Partido Democrata, claro, Joe Biden também nada de braçada, mas ela disse, vou manter minha campanha até lá. A grande questão aqui é o financiamento, porque ela precisa do apoio financeiro de eleitores. Em janeiro, ela conseguiu 16 milhões de dólares para a pré-campanha, o maior valor levantado por um pré-candidato republicano nessa disputa até agora, mas com certeza, depois de tantas derrotas consecutivas e nenhuma expectativa de conseguir reverter o resultado, Matos, muito provavelmente vai ter muito apoiador que vai deixar de colocar dinheiro na campanha dela, forçando muito provavelmente a pré-candidata Nikki Haley a deixar a campanha.
Fabrício, rapidamente então, as prévias então vão ser definitivas quando? Você falou março, você tem essa grande definição? Em março você tem a super terça, mas a nomeação... Ainda não há definição. Não, a nomeação oficial ela vem só em julho ali para o partido, tanto para o Partido Democrata, ali entre o final de julho e começo de agosto sai a nomeação oficial dos dois partidos que precisam, apesar de você ter só um, mesmo que você tenha só um candidato, ou pré-candidato, melhor dizendo, é obrigatório que sejam realizadas primárias em todos os estados lá dos Estados Unidos. Então a gente só tem a confirmação oficial final de julho, comecinho de agosto, e aí tem início a campanha real, vamos dizer assim. Mas a gente já pode estar prevendo aqui, sem medo de errar, viu, Matos? É um tira-teima entre o Biden e Trump. É um tira-teima, uma disputa que está engasgada para os dois, vamos dizer, né? O Donald Trump nunca aceitou o resultado das eleições de 2020. Fez uma grande, um rebuliço na época, dizendo que as eleições foram fraudadas, que o resultado real não era aquele que deu a vitória a Joe Biden. Biden ganhou e os democratas tentaram algum tipo de movimento para tentar tirar Trump das eleições em 2024, um impeachment, alguma coisa no Congresso que pudesse barrá-lo dessa disputa. Não conseguiram e aí agora vai ser a decisiva entre os dois, com certeza. Fabrício Knights, que daqui a pouco ele retorna conosco aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Fabrício. Até a próxima.